paraíso perdido, a maturidade do espírito e o despertar da consciência. Kardec explica que o paraíso descrito no Gênesis não foi um lugar geográfico, mas um estado de alma. Representa a fase inicial da humanidade, quando o homem vivia sob a tutela dos instintos e das forças espirituais que o orientavam diretamente. Nesse período, o espírito ainda jovem não possuía plena liberdade moral. Vivia em harmonia inconsciente com as leis divinas, como uma criança guiada pela mão paterna. Essa é a condição do homem antes da queda. A queda não foi um castigo imposto por Deus, mas o despertar da consciência e do livre-arbítrio. Quando o homem começou a distinguir o bem do mal, adquiriu a responsabilidade de suas escolhas. Foi nesse momento que a alma humana deixou o paraíso da ignorância feliz, para ingressar na escola do progresso, onde a dor e a experiência substituem a inocência como mestres do aprendizado. O pecado original, ensina Kardec, não é uma culpa herdada, mas a tendência natural do espírito imperfeito a aprender por meio dos próprios erros. A psicologia moderna confirma essa visão sob outra linguagem. O desenvolvimento da consciência passa por fases semelhantes às da evolução espiritual descrita por Kardec. A infância da humanidade, o paraíso, foi marcada pela obediência instintiva às forças superiores. A adolescência espiritual, a queda, trouxe o desejo de autonomia, o impulso de experimentar, errar e descobrir. A expulsão do Éden é, assim, o nascimento da liberdade. A biologia e a antropologia demonstram que, à medida que o cérebro humano se desenvolveu, ampliou-se a capacidade de julgamento, memória e imaginação. O homem pré-histórico, outrora submisso às leis naturais, tornou-se consciente de si e começou a transformar o mundo à sua volta. Esse salto cognitivo corresponde, em termos espirituais, à passagem do paraíso simbólico para a era da razão e da responsabilidade moral. Deus não o puniu, apenas o deixou livre para aprender com as consequências de seus próprios atos. A física quântica e a filosofia da consciência reforçam essa ideia de liberdade criadora. O observador influencia a realidade. O pensamento molda o universo. Quando o homem toma consciência de si, torna-se co-criador da realidade. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a entrada do espírito na coautoria do destino universal, a possibilidade de escolher e, portanto, de evoluir. Kardec ensina que o trabalho, a dor e o esforço são os instrumentos da redenção. No paraíso simbólico, tudo era dado. Fora dele, tudo precisa ser conquistado. Mas é justamente esse esforço que fortalece a vontade e desperta o amor. O sofrimento, quando aceito com sabedoria, purifica o espírito e o reconduz à harmonia perdida. O verdadeiro retorno ao paraíso ocorre quando a alma, após longas experiências, reencontra conscientemente a pureza que antes possuía por instinto. A neurociência moral identifica esse processo como o amadurecimento do córtex pré-frontal, a sede do discernimento ético e da empatia. A história espiritual do homem reflete sua própria neuroevolução. O cérebro desenvolve-se para sustentar o espírito em suas conquistas morais. A evolução biológica e a evolução espiritual caminham juntas, revelando o plano divino inscrito tanto na matéria quanto na consciência. Kardec mostra que o anjo com a espada de fogo, colocado à porta do Éden, representa a lei de causa e efeito, que impede o retorno à inocência sem aprendizado. A alma só reencontra o paraíso quando se purifica através da experiência e da virtude. O caminho de volta passa pela reparação, pelo amor e pela sabedoria, não pela negação da vida, mas pelo seu pleno entendimento. O Espiritismo, ao iluminar o sentido oculto do mito, revela que o paraíso nunca foi perdido. Ele apenas se tornou invisível aos olhos materiais. Está dentro de cada espírito, à medida que este aprende a amar, compreender e servir. O Éden não é um lugar no tempo, mas um estado de vibração e paz interior. O destino final de todos os que caminham pela senda do progresso. Assim, o paraíso perdido é o símbolo da maturidade espiritual da humanidade. Foi necessário cair para poder subir, conhecer a dor para compreender o amor, viver a ignorância para valorizar a luz. A expulsão do Éden não foi o fim, mas o início da jornada do espírito rumo à perfeição. Se esta reflexão lhe trouxe entendimento e serenidade, compartilhe-a, porque compreender o paraíso perdido é perceber que não fomos expulsos do amor divino, apenas aprendemos a reencontrá-lo conscientemente dentro de nós.